Bom dia, Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Bom dia, meu irmão. Vamos a mais um estudozinho do nosso manancial diário, nosso alimento para a nossa alma no dia de hoje. Hoje é 23 de novembro de 2021 e para a honra e para a glória a Jesus Cristo. É tudo por Ele, por Ele, por meio dEle. Que nossos olhos, que nossos ouvidos vejam e ouçam aquilo que agrada ao Senhor. Que nós possamos filtrar tudo aquilo que não serve para nós e que possamos só pegar aquilo que serve, aquilo que vai edificar a nossa vida. E hoje o estudozinho se encontra no livro de João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 29. Eu creio que o livro de João, irmão, é o livro mais gostoso de se ler da Bíblia. Pelo menos eu gosto de ler o livro de João. O livro de João é tão legal que ele já começa assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer, ele começou uma história da criação diferente daquela que nós conhecemos, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui ele está falando que no princípio era o verbo. Esse verbo aqui é Jesus, esse verbo aqui é a sabedoria, irmão. Entendeu? Estava tudo lá no início, no começo. E Jesus, João escreveu essa parte assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Há um consenso entre os eruditos, entre os teólogos no mundo todo, que quem escreveu essa carta aqui, esse evangelho, foi João. É considerado o quarto evangelho. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Veja como que é bonita as palavras que ele escreveu, Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos, irmãos, a todos, vejam bem, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, tem que crer em Jesus Cristo, tem que crer no nome do Senhor. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio, saiu da sua santidade e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, chamou e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça e sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, o único Filho que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntassem: quem és tu? Mandaram interrogar João para saber quem era ele. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. E confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Se vocês estão pensando que eu sou Cristo, eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Olha que lindo, o Evangelho de João é lindo. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Que ele está falando aqui coisa que aconteceu 600 a 700 anos antes de Jesus. Está entendendo? Agora João citou essa passagem das Escrituras. Vão ler as Escrituras que vocês vão saber quem sou eu. Praticamente falou isso, E os que tinham sido enviados
eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tu vê, irmão, que história maravilhosa, né? João foi uma testemunha, primo de Jesus. Anunciou ali na beira do Jordão, anunciou a primeira vinda, né? A primeira vinda do Messias. Jesus está chegando, né? Ele vem depois de mim. Ele anunciava, batizando as pessoas, arrependam-se. E Jesus veio trazer graça e verdade, veio trazer o reino de Deus, o qual eu e você, irmãos, estamos servindo. Né? Eu sou evangélico, eu sou crente, eu creio em Cristo Jesus, Ele me perdoou meus pecados, eu o aceitei como único e suficiente Salvador, estou na presença dEle. Né? Mas você também, irmão, permaneça firme, firme nessa verdade. Jesus Cristo é a única verdade, irmão. É só Ele que nos salva, é só Ele que nos liberta, é só Ele que nos tira do lamaçal, é só Ele que nos tira do fundo do poço, que estende a mão e nos tira de lá. É Jesus Cristo, Filho de Deus. Confie nele, permaneça firme na presença do Senhor. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, permaneça firme na presença dele. Irmãos, tem 2000 anos de história. Muita gente já morreu na presença do Senhor. Eu quero morrer na presença do Senhor. Eu estou falando para você, permaneça firme, firme, firme. Entendeu? Não desanime, não deixe ninguém nem nada te desanimar. Né? Repreenda todo o mal que vem sobre você, em nome de Jesus. O estudozinho do Manancial nos diz assim, ó. Nascido em uma linhagem sacerdotal, João Batista não se orgulhou de quem ele era. Pelo contrário, cresceu, se fortaleceu em espírito, enquanto vivia uma vida simples no deserto, até aparecer publicamente a Israel. João empenhou toda a sua vida para testificar acerca da luz que se aproximava. Seu testemunho era para que, por meio dele, todos os homens crescem em Cristo, o Messias prometido. Ele exortava e anunciava as boas novas por onde ia. Sua mensagem não era doce às pessoas, mas fiel e verdadeira, a fim de que o coração do povo estivesse quebrantado para receber a Cristo. Façam um caminho reto para o Senhor, deem frutos que mostrem o arrependimento. Está nos ensinando, irmão, que a gente tem que servir a Deus. Né? A gente tem que pregar a palavra. Tem hora, irmão, que a gente tem que ser duro na palavra. Né? Aconteceu um episódio aí, um dia desse aí, que a pessoa estava fazendo uma coisa particular e o irmão falou, tem que chamar a atenção dele, irmão. Vida particular é vida particular. Tá entendendo? Cada um vai prestar conta de si. O que a gente pode fazer é na pregação, irmão, dar um alerta. Depois chegar num particular, na pessoa, seu irmão, vamos ali bater um papo e tal. Mas ficar se metendo em vida particular é complicado, né? A gente tem que alertar a pessoa na palavra. É na palavra, olha, a palavra diz assim, nós temos um proceder, nós temos um jeito de se vestir, um jeito de andar, um modo de falar. Né? O crente não pode ficar devendo, né? Andar desviando as ruas para não passar, para não pagar. O crente tem que ter, assim, um alinhamento com a palavra. Temos que andar na palavra. Ao ser questionado pelos fariseus a respeito de quem ele era, João não investiu tempo para falar de si mesmo, nem usou suas próprias palavras, mas os profetas Isaías, para afirmar ser apenas uma voz que apontava para Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Como João, somos apenas uma voz que testifica acerca de Jesus às pessoas. Ele pagou o preço pelos nossos pecados e é digno de toda a nossa devoção. Que jamais nos orgulhemos de nossos títulos ou busquemos seguidores para nós mesmos. Apontemos somente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Só Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Que possamos, meu irmão, andar firme, né? Ser bom exemplo, ser um cheiro suave da palavra de Deus. Que as pessoas ao olharem para nós falem assim, rapaz, ali vai um irmão em Cristo Jesus. Está entendendo? Um dever, andar dignamente, se vestir apropriado, né? E não dar mau exemplo, irmão. O crente não pode dar mau exemplo. Está entendendo? Tem que ser alinhado com a palavra de Deus. Oremos ao Senhor.
querido Deus e querido Pai, estamos na tua presença, Senhor. Que o dia de hoje, Pai, né, que o Senhor possa nos dar aí graça, verdade, que os anjos nos protejam, nos livram de todo mal, Senhor, porque nós confiamos em Ti, Senhor. O Senhor vai dar ordem aos seus anjos para que nos oriente, nos proteja, nos guarda, e nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Tu és santo, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Muito obrigado por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Shalom, meu irmão. Meu irmão, hoje é terça-feira. Fica firme aí na presença do Senhor. Ora, não tem coisa melhor do que esse estudozinho do manancial de manhã cedinho para você fortalecer o teu espírito. Né? O pão alimenta a carne, você fica forte para ir trabalhar, mas a palavra alimenta o nosso espírito para nos proteger contra as armadilhas do nosso inimigo. Nós estamos em guerra, irmão. Não esqueça disso não, nós estamos em guerra. Shalom?